Grava. Boa noite. Eu me chamo Thaisa, sou fisioterapeuta e vim aqui com mais algumas questões que eu respondi e procurei entender a lógica delas, tá? Vou responder três questõezinhas aqui para a gente. Essa 32ª questão é uma questão bem interessante, porque você tem que saber realmente a temperatura ideal para que as gestantes realizem exercícios na água. E assim, dá para ir por eliminação? Até daria, né? Porque nós vamos pensar aqui o seguinte: a pergunta quer a faixa de temperatura ideal para a gestante realizar exercício na água ou tratamento terapêutico mais lento e individual. E aí ele pede aqui respectivamente. Então, primeiro, né, que é essa primeira parte aqui, a gente vai ter que encontrar o que é ideal para a gestante. E nós vamos ter que lembrar o seguinte, que quando nós temos temperaturas de 32 graus, 33, 34 graus, a gente já tem uma hipertermia. Não é interessante. Então, essa letra E, eu já elimino, tá? Essa letra E, eu já vou fazer a eliminação. E assim, nós temos que lembrar que as gestantes, elas não podem, a gente não pode superaquecer. E aí eu ficaria, eu já eliminaria a letra E com toda certeza, e a letra D também, eu já eliminaria. Até mesmo porque, se você for olhar aqui nessa segunda faixa, da segunda etapa do que a questão pede, essas faixas de temperatura são muito altas, então é considerada hipertermia mesmo que seja para um adulto normal. Essas temperaturas aqui não são ideais, então eliminaria, tá? A letra C. A letra C eu eliminaria aqui justamente porque, olha só, 32 a 34 graus Celsius, hipertermia. Não é interessante. Então, eu já eliminei aqui C, D e E, fiquei entre A e B. E agora? Como que eu vou saber? Então, você vai ter que ver na literatura que a literatura fala que a temperatura ideal para a gestante realizar exercício aquático é de 26 a 30 graus. Tem uma literatura que ela considera até 31 graus Celsius, tá? Mas, no geral, é 26 a 30 graus Celsius. Então, eu já vou eliminar a letra B, que não tem nada a ver. E eu fico aqui com quem? Com a letra A. Essa é a minha questão. Essa é a minha alternativa. Tá bom? Então, ui, meu Deus. Ah, gente, eu peguei essa prova lá no PCI Concursos, tá bom? Eu sempre procuro provas lá. É um site muito bom. Gosto muito, tá? Eu vou até falar aqui porque eu não sei nem se posso tá mostrando, tá? Peguei de lá. A 33ª fala o seguinte: durante o pré-natal, o fisioterapeuta orienta as gestantes sobre a melhor forma de dormir. E essa questão é muito clássica. Eu acredito que na faculdade todo mundo aprendeu. E, bom, a gente sabe que o objetivo do posicionamento ideal para a gestante na hora de dormir é evitar que ela tenha compressão da veia cava inferior, entende? Então, qual é o posicionamento que eu evito isso, tá? Então, nós vamos ler aqui, ó. Letra A, o decúbito lateral esquerdo, ele é o ideal. Aqui a questão quer saber qual é a melhor forma de dormir. Decúbito lateral esquerdo, pois diminui a compressão aorto-cava, né? E favorece a circulação sanguínea. Usar um travesseiro preenchendo o espaço entre a cabeça e o ombro e outro embaixo da perna supralateral, que deve ficar fletida à frente.
E eu, sinceramente, de cara, essa daqui foi uma das poucas que eu acertei, assim, de cara, porque eu confesso que essa banca, eu acho ela bem difícil. E aí vamos ver por que não seria nenhuma dessas outras alternativas, tá? O decúbito lateral direito, eu não vou colocar a minha paciente, não vou orientá-la a se deitar nesse decúbito. Por quê? Porque é justamente nesse decúbito que tem a compressão da veia cava. Então, se eu tenho a compressão da veia cava, eu diminuo o retorno venoso. E aí eu vou ter vários sintomas prejudiciais, e todos aqueles sintomas de diminuição de retorno venoso, a minha paciente vai apresentar. Então, decúbito lateral direito diminui a compressão aorto-cava? Nunca. Pelo contrário, comprime, tá? Decúbito dorsal, pois diminui a compressão aorto-cava e favorece a circulação sanguínea. Não, esse decúbito aqui, por incrível que pareça, ele não está recomendado em no segundo e no terceiro trimestre, tá bom? Ui. E aí nós podemos até pensar na síndrome da posição supina, tá bom? Porque como o decúbito dorsal no segundo e terceiro trimestre, ele não é recomendado, ele faz o quê? Ele comprime, veia, cava e aí diminui retorno venoso. E nós temos a síndrome da posição supina. Então, todas que têm decúbito dorsal, você já corta. Então, você já elimina a letra C e letra D. Decúbito ventral, pois aumenta a compressão aorto, cava e favorece a circulação sanguínea. Essa eu já eliminaria, por quê? Eu quero aumentar a pressão da aorto, cava? Não quero, tá? Não quero. Mas, se a questão falasse decúbito ventral, pois diminui a compressão aorto, cava, também estaria errada, porque isso não quer dizer que ela vai diminuir a compressão, tá bom? Que nós temos aqui, decúbito ventral, ele não é recomendado. Por quê? Porque nós temos ali um útero gravídico. Então, a literatura não recomenda esse posicionamento. A gente exclui também, e aí fica letra A como correto. 34ª, nós queremos saber aqui no tratamento de emergência do paciente queimado. Como é que deve ser o posicionamento no leito? Então, chegou um paciente com queimaduras, certo? E aí, como que eu vou posicionar esse paciente? Um paciente que está com muita dor, é, vários efeitos hemodinâmicos que são deletérios. E aí, como que eu vou evitar que ele venha a ter problemas, venha a ter complicações? Essa era a palavra. Então, o posicionamento no leito, ele é justamente, o posicionamento correto no leito é justamente para isso, para que a gente evite complicações. Então, letra A, a cabeça do paciente em posição normal, pescoço em hiperextensão e membros superiores elevados e abduzidos. Olha, pescoço em hiperextensão, certo, ok. Membros superiores elevados e abduzidos, tá bom também, mas paciente com a cabeça em posição normal, não marcaria a letra A, tá bom? Letra B. Cabeceira da cama do paciente elevada, pescoço em posição normal. Nós já temos aqui, já vamos eliminar. Por quê? Porque nós não vamos deixar a cabeça dele, o pescoço dele em posição normal. Nós temos que elevar. Aliás, o pescoço a gente faz uma hiperextensão, tá bom? E a cabeceira do paciente tem que estar elevada. Letra C. Cabeça do paciente em posição normal. Aqui já elimino também, tá? Vou colocar aqui de vermelho.
Membros superiores elevados e abduzidos, se houver lesão em pilares axilares. Letra C, elimina. Letra D, a cabeça do paciente em posição normal, pescoço em posição normal, membros superiores elevados e aduzidos. Não. Gente, eu vou aduzir um paciente se ele tiver lesão em pilar axilar, que é aquela dobra. Não vou fazer isso, eu vou piorar, sabe? Vai, vai piorar bastante. Letra E, cabeceira da cama do paciente elevada, certíssimo. Eu mantenho a cabeceira do paciente elevada, por quê? Porque eles têm uma tendência, principalmente essas queimaduras em regiões mais superiores, têm a tendência a fazer edema. Então, essa cabeceira elevada já vai ajudar no edema, sabe? Sem contar na questão respiratória, né? O posicionamento com a cabeceira elevada melhora bastante a biomecânica respiratória. Pescoço em hiperextensão, claro que sim, pescoço em hiperextensão. Agora, por quê? É porque eu quero abrir via aérea? Na verdade, esse posicionamento, pescoço em hiperextensão, ele é indicado por quê? Porque se tem uma queimadura nessa região aqui anterior, o paciente ele tem uma tendência a fazer contratura, sabe? Contratura em flexão. Então, a hiperextensão é para evitar a contratura em flexão. Membros superiores elevados e abduzidos, se houver lesão em pilares axilares. Exatamente. E esse aqui, esse ponto aqui, ele é um ponto que conversa com o que eu acabei de falar. Ui, vou botar aqui rosa. Por quê? Porque, meu Deus, a cadeira vai cair. Porque se eu tenho uma lesão em pilar axilar, que é nessa dobra, eu não vou aduzir, né, fechar o braço. Eu tenho que abrir. Por quê? Porque eu não quero fazer contratura. Então, é isso. Hoje eu resolvi mais três questõezinhas. Lembrando que essa é a forma que eu estudo e como eu estudo dessa forma, e vejo que tem pouco material sobre FCC, então eu resolvi trazer. É uma forma que eu me divirto, de certa forma, eu gosto de fazer isso e acaba que ajuda outras pessoas de alguma forma, tá? E é isso, gente. Boa noite, tchau, tchau.